Olá, profissionais, estudantes de enfermagem e convidados. Obrigada por participar da Semana de Enfermagem 2020, promovida pelo Corém Santa Catarina. Um jeito diferente de nos encontrarmos, mas precisamos estar unidos e difundindo o papel da enfermagem diante da pandemia. O Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina atua em várias frentes em defesa da sociedade e agora, mais do que nunca, pela segurança do trabalho dos profissionais de enfermagem. Estamos juntos na linha de frente. Força, enfermagem! Fique com a live agora. Aproveite! Ótimo, gente. Essa é a mensagem da presidente Helga para todos vocês. Então, agora eu me apresento. Meu nome é Daniela Farinella Jora, sou enfermeira. Faço parte da gestão do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, gestão 2018-2020. Estou como vice-presidente e também trabalho no Senac Santa Catarina, coordeno a área de saúde do Senac já há bastante tempo e sou docente do curso de pós-graduação do Sensupeg Brasil. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, a todos os presentes, aos colegas técnicos, auxiliares, enfermeiros, aos colegas que trabalham comigo em diferentes frentes e projetos, e falar para vocês que é uma satisfação muito grande. Nossa convidada, seja bem-vinda, Larissa, já estou fazendo as apresentações. Boa noite! Tá? Boa noite, tudo certo contigo? Tudo certo com você? Tudo bem, tudo bem. Já te apresento, só um minutinho, tá? Tá bom. Então, queria aproveitar e falar para vocês que esse ano a gente está promovendo uma semana de enfermagem diferente, visto a atual conjuntura que nós estamos vivendo, uma conjuntura global que fez com que a gente tivesse que se reinventar. E não foi diferente aqui no Conselho. Então, a gente transferiu nossa semana de enfermagem presencial, que ela sempre acontece presencial nas regiões, por uma semana online, por lives. Hoje é a nossa última live, tá? Com um tema super importante, de grande relevância para a enfermagem, tá? Do qual nós exercemos um protagonismo gigantesco dentro da assistência, que é o papel do enfermeiro obstétrico, da enfermeira obstétrica. E para isso, a gente tem uma convidada especial que já na sequência eu vou apresentar para vocês, tá? Eu queria falar para vocês, aproveitar a oportunidade de todos que estão aqui, que ainda não se inscreveram, ou que talvez não saibam, o Conselho Federal de Enfermagem, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveram 3 cursos em EAD para qualificação e para ampliação da formação da enfermagem brasileira. São mais de 300 mil vagas em 3 temas, tá? Voltado para biossegurança e voltado para manejo de paciente crítico relacionado à Covid. Então, se vocês não se inscreveram ainda, fica a dica. Acessem as nossas redes sociais, o nosso site, lá tem todas as informações. Aproveitem os cursos para ampliar a qualificação de vocês. Toda a rúbrica do investimento desse projeto, desses cursos, é da enfermagem brasileira. Portanto, aproveitem, tá? Então, vamos lá. A nossa última live, um tema super importante para ser debatido e discutido. Tem uma profissional maravilhosa que aceitou o convite, tá? O nome dela é Larissa Rocha, ela é enfermeira. Formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, que eu acabei de citar, que é nossa parceira no projeto. Ela é mestre em gestão do cuidado e enfermagem, é membro diretora da Associação Brasileira de Enfermeiros Obstétricas, Neonatais e Obstetriz de Santa Catarina, a ABENFO Santa Catarina, enfermeira assistencial no Centro Obstétrico do Hospital Regional São José e da Clínica Nacitá, integrante do grupo de assessoria Inspiração Materna, membro também, é nossa parceira aqui no Conselho de Enfermagem, ela faz parte da Câmara Técnica em Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, no Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina. Muitíssimo obrigada por colaborar com a gente também. E é professora universitária nos cursos de enfermagem da Estácio de Sá. Seja bem-vinda. Tá? Para o nosso público que nos assiste, a Larissa, nós combinamos então que faríamos uma dinâmica em que a Larissa falaria todo o roteiro, o itinerário que ela pensou para vocês relacionado ao tema, e no final a gente deixa uns 15 minutos para abrir para os questionamentos. Já vão anotando aí as perguntas que vocês querem fazer, vão compartilhando com os seus pares, com os seus colegas, para que mais gente entre para assistir. Fique à vontade, tá, Larissa?
Obrigada. Queria agradecer o convite. Estou muito feliz com esse convite, né? Com essa discussão tão importante para enfermagem, né? Nessa semana de enfermagem diferente que virou mês, né? E passou até um pouquinho. E fico mais feliz ainda em saber que a gente consegue fechar essa semana com uma discussão tão importante que é sobre a enfermagem obstétrica, né? Sobre a forma de nascer, sobre a forma de receber as crianças no mundo, né? Então, eu fico realmente muito feliz em estar podendo fechar isso de uma forma um pouco mais leve, né? Apesar de ser um assunto bem importante, mesmo em tempos de pandemia. Obrigada a todos que estão aqui ouvindo também. Então, vamos começar. Fique à vontade. Então, por que é tão importante, né, a gente falar sobre a gestação, sobre acompanhar a gestação, trabalho de parto e pós-parto? Depois eu vou falar em quais áreas que a enfermagem obstétrica, que a enfermeira obstétrica mais especificamente atua, né? Mas nisso incluindo toda a equipe de enfermagem. Então, por que é tão importante a gente falar sobre a gestação e sobre a forma de cuidar na gestação, em toda essa forma de receber as crianças, né? Os nossos familiares contam as histórias dos nasceres por toda a sua vida, né? Então, eles não esquecem como que foi o nascer de cada um dos filhos, por maior que seja o número de filhos. Então, a história de nascimento de cada um de nós fica muito gravada, né? Tanto de gestação, quanto de parto, quanto do pós-parto, né? Algumas coisas a gente esquece, mas muitas coisas ficam gravadas. Então, a gente precisa sim se preocupar em como que vai ser essa forma da gente cuidar dessas pessoas, né? Dessas famílias. E o processo gestacional, em especial, ele é muito envolto pela subjetividade, né? Então, a gente não pode ficar só na parte técnica. O técnico é o mínimo que a gente fala, né? A parte técnica das práticas é o mínimo. Então, quando a gente fala de gestação, desse vínculo natural que tem entre a mãe e o bebê, mesmo que a gestação não tenha sido planejada, na grande maioria das vezes ela é aceita. Na grande maioria das vezes, né? E essa aceitação, esse planejamento que vem depois dessa aceitação, ele vai transformando a vida dessas famílias, né? E a gente entra nesse mundo deles, né? Então a gente pede licença para entrar, né? Em alguns de uma forma mais pontual, em outros de uma forma mais intensa. Né? Então, esse processo de gestar, de parir, ele tem muito a ver também com as expectativas dessa família, com os planos, com as idealizações. E a família vai criando na sua imaginação, nesse planejamento mesmo, né, as idealizações. Nem sempre essas idealizações acontecem da forma com que a família planejou. E é muito importante a gente saber também lidar com essa questão, né? Mostrar para a família que nós temos o plano A, mas que podemos ter o plano B e o plano C, né? Claro, não de forma a assustar ninguém, mas para que as pessoas estejam abertas às histórias de nascimento que estão por vir para elas, né? A história que aquele bebê vai ter de nascimento, a história que ela vai ter de gestar e de parir também. Né? Então, é muito importante a gente estar inserido nesse processo, né? E não só de forma técnica, de forma emocional também. E falar para essa família como que a gente pode receber essa criança no mundo de forma mais humanizada, né? Eu sempre levo isso em sala de aula, eu sempre levo isso nos grupos de gestante, eu sempre levo isso nas consultas que eu faço, né? Que essa forma de atuação, essa proposta de atuação que a enfermagem obstétrica tem, né, é uma atuação bem diferente do que era alguns anos atrás. Então, a gente tem essa proposta que vai além da humanização do cuidado, né? A gente tem uma proposta de transformar essa recepção dos bebês ao mundo mesmo, né? De como que essa criança vai ser recebida. Então, com os alunos, a gente consegue fazer dinâmicas que transformam mesmo o pensamento, né? Às vezes a gente fala, quando a gente consegue sentir, se inserir em alguma situação, a gente consegue passar para o aluno, por exemplo, ou para a família, como que eles podem sentir, né? Como que eles podem entender que aquela criança está vivendo dentro do ventre, como que ele vai sentir também durante o nascimento e como que ele vai sentir depois que nascer também, por exemplo, quando estiver no colinho da mãe, né? Então, toda essa parte a gente tenta conscientizar as famílias sobre essa parte também, né?
E eu sempre passo também que a enfermagem obstétrica vai muito além do cuidar, né? Vai além de cuidar especificamente. Ela pode proporcionar uma transformação, mesmo nesses modelos de práticas, nessa forma de cuidar. E curar mesmo, né? Processos, curar formas estabelecidas antes que levavam, às vezes, dor a essas famílias, né? A gente fala muito no termo de violência obstétrica, né? Que a gente hoje já tem diminuído bastante, mas a gente viveu um modelo assistencial muito difícil para as mulheres, né? E as mulheres, por exemplo, queriam agendar uma cesariana por medo, por pavor do modelo de parto que acontecia antes, né? Então a gente vem para isso mesmo, né? Além de humanizar o cuidado, é transformar mesmo, curar essa forma de receber tanto as mulheres recém-nascidas quanto os bebês recém-nascidos, né? Quando nasce um bebê, nasce uma mulher, nasce uma mãe também, uma nova mulher, né? Então não tem como tu sair imune de um parto, de um nascimento. Seja tu mãe, seja bebê, seja acompanhante ou seja profissional. Se a gente está aberto para isso, a gente consegue transformar realmente, né? E fazer disso um processo mais natural para a mulher também, né? Não fazer disso um bicho de sete cabeças, uma situação de desespero, né? Então a gente tem que estar bem consciente do que a gente está fazendo para poder fazer melhor para essa família, né? A Organização Mundial da Saúde, eu trouxe alguns dados aqui, eu tenho um roteiro que eu vou acompanhando para eu não me perder, tá? A Organização Mundial da Saúde trouxe lá em 96, então já é um documento que existe há bastante tempo, que enfatiza muito a atuação da enfermagem obstétrica neste cenário de cuidado, tanto no pré-natal, quanto no trabalho de parto, quanto no parto, né? E que ela é uma das categorias mais apropriadas realmente para acompanhamento da gestação, trabalho de parto e parto, né? Nesse ano de 2020, em especial, a gente tem a campanha Nursing Now, que vocês falaram bastante, né? E tá bem bonito de ver, que fala muito disso, que a enfermagem vai muito além do cuidar realmente, né? E que a gente pode transformar, sim, as formas de cuidar, não só no processo de gestar e parir, e aleitar também, mas também em todos os outros processos de saúde e doença, tá? Assistencial de nascer, com a proposta de respeito ao tempo, respeito ao fisiológico. E para isso eu preciso conhecer o que é fisiológico e o que não é, né? Quando a gente fala que eu preciso ter conhecimento, sim, eu preciso muito ter conhecimento, eu preciso saber de todos os protocolos, eu preciso saber de todas as formas de acompanhamento, de tratamento, manejo clínico, por exemplo, de hemorragia pós-parto ou de reanimação neonatal. Isso é o mínimo que a gente diz, né, para a enfermagem obstétrica. A gente precisa ir muito além disso. Daqui a pouquinho eu falo um pouco melhor sobre isso, né? E o que é muito importante de ressaltar é que a assistência da enfermagem ela deve ser baseada em evidências, não é o que eu acho, não é porque eu acho, não é porque eu quero, é porque tem protocolos específicos que me dizem que eu tenho que fazer assim, né? Então, é por isso que eu digo que a gente tem que isso é o mínimo, saber os protocolos, saber como eu tenho que atuar, né? Na parte técnica, prática, é o mínimo. Vou falar um pouquinho sobre a evolução histórica do nascimento, né? Do porquê que as mulheres optam por essas cesarianas. Eu já falei um pouquinho, mas só para a gente entender um pouco melhor desse contexto, tá? Então, a evolução histórica do nascimento, né? Antigamente, tradicionalmente, os partos eram eventos familiares, eram eventos das comunidades, das parteiras tradicionais, das vilas, né? Então, era visto como um evento natural. E isso está voltando atualmente, né? A nossa querida Vânia Colasso, né? Pioneira do parto humanizado em Santa Catarina, é maravilhosa. Não tem nenhum aluno de enfermagem obstétrica que não a conheça, né? E com o passar dos anos, por causa dos índices e tal, aconteceu a hospitalização do parto, né? Ficasse segmentado, ficasse como uma parte que eu preciso fazer agora, eu preciso finalizar esse procedimento, eu preciso separar mãe e bebê, eu preciso deitar a mulher em tal posição, eu preciso
fazer várias intervenções que não trouxeram benefícios, né, para a mãe, nem para o bebê, quando eles são feitos de forma padrão, para todo mundo, né? Hoje ainda são feitas algumas intervenções, mas devem ser justificadas com evidência científica, uma ou outra ainda, né? Muita coisa caiu, muita coisa, como por exemplo o jejum, né? Que antes as mulheres eram obrigadas a ficar em jejum. A episiotomia, a gente tinha índices, por exemplo, a minha realidade do hospital regional, a gente tinha índices em 2014 de 30%, 25% às vezes, né? Depois esse índice baixou para 15%, agora a gente tem um índice de 3%. Então, cada vez esse número tem meses que chega a 2%, né? Então, cada vez mais essa intervenção que antes era padrão para todas as mulheres foi sendo diminuída, foi sendo reduzida, porque mostrou-se por A mais B evidências científicas que não vai ser ela que vai fazer melhorar o desfecho do parto e nascimento, né? Na maioria das vezes, como a Organização Mundial da Saúde ainda fala, né? Outro exemplo é a ocitocina sintética, que entrava para todo mundo, né? Hoje já não entra mais, ela deve entrar apenas com indicação clínica. A Organização Mundial da Saúde também fala sobre isso. Outra questão é o uso, por exemplo, cardiotoco, ultrassonografia, deve ser feito com indicação também, né? Não precisa fazer em grande quantidade, né? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, que eles fazem a avaliação contínua do bebê, não é intermitente. Ela é contínua, então a mulher fica no cardiotoco, em algumas instituições, né? Ela fica no cardiotoco o tempo todo. Então, uma mulher que está num processo de dor, que está perto de parir o bebê, está com 2 faixas na barriga e muitas vezes precisa ficar restrita ao leito. Então, isso também tem caído muito. A gente já fala muito sobre o movimento da mulher no trabalho de parto, sobre spinning babies, por exemplo, né? Que é outra coisa que é o mínimo que a gente tem que ter. Então, a gente precisa saber como que o bebê se comporta lá na pelve, dentro da barriga da mulher, como que ele vai se portar na pelve da mulher também para poder nascer, né? Então, a gente, com determinados movimentos, a gente consegue fazer esse bebê encaixar, fazer esse bebê girar para que ele possa nascer, né? Outra coisa também que acontecia muito, né? Ainda acontece, em profissionais que não têm práticas humanizadas, assim, né? Que não respeitam essa parte do tempo de nascer, do fisiológico do nascer, as cesarianas sem indicação clínica, né? Mesmo na mulher que quer o parto normal, né? Então, é essa questão que a gente fala muito. Por exemplo, perto do Natal. Não, no Natal eu não vou ficar de sobreaviso. Não vou ficar de sobreaviso, eu não vou te atender e tenho sorte de pegar um plantão que vai te atender bem, né? Então é essa questão que a gente fala muito, né? Os bebês de Natal, os bebês pré-natais, os bebês pré-carnaval, né? Então é uma questão muito complexa isso, né? A gente discute muito essas questões também. Na clínica que eu trabalho, por exemplo, as 4 obstetras, eu trabalho junto com 4 obstetras e outra enfermeira obstétrica, elas atendem de sobreaviso, são 24 horas por dia de sobreaviso. Não existe isso de feriado, de Natal, de Réveillon, não existe, entende? Então elas estão ali para aquelas mulheres, né? Para aqueles bebês, a hora que esses bebês, essas mulheres decidirem, né? Então é como se fosse um grito de stop para violência obstétrica, né? E aos pouquinhos a gente vai conseguindo mudar isso. Já foi muito mais difícil, né? Hoje, nos serviços públicos de saúde, a gente vê muito essa questão da violência obstétrica está sendo discutida, né? As práticas intervencionistas estão diminuindo muito, né? E isso é muito importante. Isso não é por causa de uma pessoa, não é uma pessoa que vai mudar o modelo assistencial dentro de instituição hospitalar, por exemplo. Isso é por causa do envolvimento de muitas pessoas, tanto de gestão quanto de assistência, né? E é isso que a gente fala muito sobre o envolvimento dos profissionais, né? Sobre não transformar a mulher em coadjuvante, como ela estava sendo transformada. Ela é a atriz principal desse cenário. Então, ela precisa sim, a gente precisa sim entender ela como atriz principal desse cenário, né? E os profissionais atualizados, respaldados nas legislações, claro, vão ter que oferecer a melhor forma de nascer para ela e para o bebê. Não é um favor,
Isso é uma obrigação, né? É uma obrigação. Quando os profissionais entenderem isso, quando todos os profissionais que trabalham com parto e nascimento entenderem isso, essa forma de receber os bebês vai ser transformada também. E quando a gente fala sobre violência obstétrica, a gente não fala sobre uma categoria específica, a gente fala sobre qualquer profissional que atenda mulher e bebê, né? E que não tenha práticas atualizadas e que não atenda conforme a humanização do parto, né? E quando a gente fala de humanização, também não é simplesmente fazer um carinho na paciente, não é isso. Humanização do cuidado é você ter qualidade na assistência, né? Oferecer além do mínimo que eu estava falando, que é a parte técnica, que é a parte prática. Então eu tenho que ir muito além disso, né? Eu preciso ver eu preciso ver qual a necessidade daquela mulher, né? E por que é tão importante a gente mudar esse modelo, né, assistencial que era instituído, o modelo tecnocrático que a gente dizia, né? Que a gente diz que por causa do uso das tecnologias, realmente indiscriminado não vai trazer benefício, aumento de intervenções desnecessárias também não vai trazer benefício e excesso de medicalização no parto também. Tem evidências científicas que nos mostram que isso usado indiscriminadamente não vai trazer benefícios nem para a mulher, nem para o bebê. Cada caso é um caso, precisa ser avaliado individualmente pela equipe que vai estar acompanhando essa mulher, né? E o papel da enfermagem, então, baseada em evidências, sempre baseada em evidências, o que ele vai fazer, de que forma que vai atuar, né? Então, quais os resultados disso? Quando é baseado em evidências, quando é uma enfermagem que vai estar trabalhando em equipe, ninguém faz sozinho, gente, ninguém faz sozinho, é em equipe, vai reduzir mortalidade, tanto materna quanto neonatal, vai melhorar o desfecho, então, para essa mãe e para esse bebê, não só estatisticamente, mas pela satisfação da mulher também, sobre o seu trabalho de parto e parto. Vai reduzir, sim, o número de intervenção, e vai aumentar o índice de humanização do parto também, tá, gente? Muitas pessoas perguntam se a gente pode assistir ao parto, como é que é essa questão, né? A nossa lei, né, de 1987, que é regulamentada pelo COFEN, de 86, desculpa, 7498 de 86, regulamenta nosso trabalho em consultoria, em auditoria, em consulta de enfermagem, em prescrição da assistência de enfermagem também. Então, sim, estaremos respaldados, tá? Outros pontos importantes, na prestação da assistência de enfermagem a gestante, parturiente, puérpera e recém-nascido. Isso falando da enfermagem generalista, tá? E acompanhamento da evolução do trabalho de parto sem distócia. As parteiras e enfermeiras obstétricas, parturiente, parto normal, identificação das distócias, que é quando esse trabalho de parto não está realização de epísio, mas dificilmente é feito também. Episiotomia, que é aquele corte na vagina que é feito, e episiorrafia, que é a sutura depois também, tá? Bom, e de que forma que a gente pode atuar, né, conforme a nossa lei? A gente pode atuar em vários órgãos, né, de gestão, de assistência em si, né? De gestão, por exemplo, nas chefias das unidades, nas gerências de hospitais, nas secretarias de saúde, na Rede Cegonha, por exemplo, que a gente tem uma atuação bem importante, que nos trouxe muita valorização também. A Rede Cegonha, desde 2011, transformou a forma da enfermeira obstétrica estar atuando, né? Foi muito importante, sim, a Rede Cegonha, e melhorou muito o índice de humanização de trabalho de parto, essa questão de redução de epísio, de ocito, dos métodos não farmacológicos para alívio da dor, aumentaram muito, né, depois que a Rede Cegonha veio também, né? Nos órgãos de classe, por exemplo, Corém, né? A gente está sempre atuando junto com o Corém também. Todas as dúvidas que vocês têm, por exemplo, quem que tem que instalar cardiotoco, como que deve ser feita a avaliação do cardiotoco, quem que pode fazer a ausculta de BCF dentro das unidades hospitalares, sobre manobra de Christeller, várias perguntas chegam para o Corém e quando elas são encaminhadas para a nossa Câmara Técnica de Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, a gente sempre faz a norma técnica ou parecer técnico para resolver aquela questão. Por exemplo,
O Corém tem também sobre parto domiciliar planejado, né? Então tem tudo ali o que as enfermeiras que atuam no parto domiciliar planejado vão ter de necessário, desde abocate até ambu, até oxigênio, então elas vão ter toda essa parte, né? Mesma coisa para manobra de Christeler, mesma coisa para episiotomia, para episiorrafia, então tudo que tiver de questão que surgir junto com o Corém, a gente vai estar respondendo. Tá, gente? Então, é uma parte que a enfermeira obstétrica atua também, que nem todas as pessoas sabem, né? Outra questão também é o atendimento tanto público quanto privado, né? Eu atuo, por exemplo, a minha forma de atuação, eu atuo tanto em instituição pública, que é o Hospital Regional de São José, no centro obstétrico, quanto no privado, com a clínica na Città, que são as obstetras que eu comentei com vocês, né? Que atuam de forma realmente humanizada, assim. Então, é um trabalho bem legal e é uma coisa que complementa a outra, né? É muito bonito de ver como esses profissionais que atuam de forma geral, gente, estou falando de equipe, tá? É muito bonito de ver como esses profissionais atuam, né? Como eles transformam a forma de nascer mesmo, como eles recebem os bebês ao mundo. Seja bem-vinda, Maria, seja bem-vindo, João, né? Parabéns, papai, parabéns, mamãe. Não é um procedimento apenas, né? Vamos apagar a luz da sala, vamos colocar a música tocar. Então, a gente pode sim transformar, gente, a gente pode fazer diferente. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre os métodos não farmacológicos para alívio da dor e como que a gente pode proporcionar um atendimento mais leve para essa mulher durante um processo, às vezes, de dor para ela, né? Eu coloquei aqui outro ponto, trabalho em equipe, seja na gestão, seja em atendimento pré-natal, seja no trabalho de parto ou no parto, não existe acompanhamento de um profissional sozinho, gente. Sempre vai ser em equipe, seja ela de enfermagem, seja ela multiprofissional. Melhor do que multiprofissional é ser inter, né? Para conseguir definir um cuidado específico para aquela mulher, para aquela família, né? E eu coloquei aqui depois, eu separei, né, no pré-natal, qual que é a forma que a gente pode trabalhar melhor no pré-natal? Bom, em tempos de pandemia, a gente está fazendo muita coisa online, né? E não seria diferente com o pré-natal. A gente está conseguindo fazer muita coisa online, conversas, avaliações de exames, orientações. Então, as mesmas orientações que a gente fazia presencial, a gente consegue fazer online, né? Então, a gente tem o mesmo número de consultas, por exemplo, pré-natais. E conversa, por exemplo, durante uma hora e meia, sobre trabalho de parto, explica para ela o que é contração, o que não é, o que é falso, o que são os pródromos, o que é líquido amniótico, quando que rompe a bolsa, quando que tem para maternidade, quando que eu tenho que ir até a casa dela para fazer uma avaliação. Então, a gente consegue dar essas orientações online, né? E consegue ser backup dessas mulheres também, sempre que elas precisarem. Se eu disser para elas, quando a gente trabalha dessa forma de humanização, em sobreaviso para elas, né, a gente consegue orientar ela online também, né? Claro que nada vai substituir o atendimento presencial, por exemplo, a avaliação obstétrica, altura de fundo uterino, BCF, enfim, né? Mas muita coisa a gente consegue fazer online também, tá, gente? Larissa, outra forma. posso falar Oi. um pouquinho? Posso falar um Pode? pouquinho sobre isso? Posso interagir contigo? Claro! Pegando essa oportunidade Claro. que você falou, assim, que nesse momento de pandemia vocês têm conseguido manter o atendimento com as gestantes em relação ao pré-natal, com o atendimento online. Eu queria evidenciar aqui, que talvez muitos não saibam ainda, mas tá em vigência nesse momento, por período da pandemia, uma resolução do Conselho Federal de Enfermagem para o teleatendimento da enfermagem, tá? Então, vocês estão respaldados para isso, e ela foi pensada, foi uma solicitação de Santa Catarina, que o Conselho Regional de Enfermagem fez para o COFEM, e o COFEM nos atendeu rapidamente, o Conselho de Enfermagem ajudou a escrever a resolução, então é uma resolução que está vigente para a pandemia. Mas a gente está ouvindo relatos incríveis de várias instituições que estão trabalhando com o teleatendimento da enfermagem, que daqui a pouco a gente vai ter que discutir um pouquinho a ampliação disso para a enfermagem. Então, eu fico tão feliz de saber que uma resolução
solicitada por Santa Catarina, que foi atendida pelo COFEM, está ajudando não só na pandemia, obviamente, o manejo dos pacientes com Covid que estão no domicílio, mas principalmente o atendimento, a continuidade do atendimento da enfermagem. Então, estou muito feliz com isso, tá? Que bom, que bom. E tem nas páginas dos Coréns, né? Tá bem legal isso. Fale com a parteira. Então é bem, bem bacana de ver, assim, né? Para esclarecimento de dúvidas, inclusive. Então tá bem, bem bacana, assim. E a gente tá descobrindo uma nova forma de atuar também. Então tá sendo bem interessante pra gente, né? Tá transformando realmente. A gente consegue ter o vínculo com a mulher, com o acompanhante também. E continua proporcionando essa segurança para ela, né? O principal é ela ter segurança, entender que está sendo bem acompanhada, né? Então, outras coisas que a gente pode fazer no pré-natal, por exemplo, são grupos de gestantes, que por hora estão suspensos. Mas a gente pode aproveitar Instagram, gente, vamos colocar lives para funcionar. Né? A gente pode fazer grupo de gestante online. O grupo de gestante do HU vai fazer online agora e eu achei muito legal, muito interessante, né? O grupo que eu participo do Inspiração Materna, o grupo de assessoria também, a gente vai começar a fazer esses compartilhamentos online para que as mulheres tenham acesso, né? Em especial nessa época de pandemia. Porque para elas está sendo muito difícil viver esse isolamento social, muitas delas com consultas canceladas, com exames cancelados. Então é muito, muito importante que a gente possa oferecer para essas mulheres informações. Conseguir levar informação para essas mulheres, tá? Sobre o trabalho de parto e parto especificamente. Bom, tem vários locais de atuação para as enfermeiras obstétricas, para a enfermagem obstétrica, né? O mais conhecido deles são as maternidades, né? Emergência obstétrica, centro obstétrico, alojamento conjunto. Depois, tem os centros de parto normal. Por exemplo, a Biguaçu, ela atende essencialmente com a enfermeira obstétrica na sala de parto, né? É ela que vai fazer o encaminhamento de todas as demandas. Diferente do Hospital Regional da Carmela e do HU, que vai ter o obstetra e a enfermeira obstétrica na atuação, tá? Casas de parto, nós não temos aqui em Santa Catarina, mas nós temos em outros municípios, né? As casas de parto que também tem uma atuação bem bacana, mais com enfermeira obstétrica também. Centro de parto normal, ele pode ser intra-hospitalar ou extra-hospitalar. Por exemplo, na Santa Helena, tem o centro de parto normal dentro do hospital, né? Parto domiciliar planejado é outra forma de atuação das enfermeiras, não é a área que eu atuo, mas é uma área de atuação aqui da Grande Florianópolis que é bem forte também. Casas de gestante, né? Então é aquela mulher que não está internada ainda, mas que não dá para ela ir para casa, que ela mora muito longe, ou ela está em prol do trabalho de parto, ou é uma mulher que está internada por alto risco. Nós não temos esse modelo aqui em Santa Catarina, mas é uma parte da assistência, né? Um modelo de assistência que está tentando ser implantado. Ainda não deu certo, mas tem bons resultados lá em Minas Gerais, por exemplo. Então é uma forma de assistência que pode sim trazer muitos benefícios, né? Eu trouxe aqui, então, que esses modelos de assistência, seja ele da enfermagem obstétrica, seja ele no pré-natal, no trabalho de parto, no parto, na gestão, nos conselhos de classe, enfim, onde for, tem que ser sim baseado em evidências, sempre, gente, sempre isso, né? Ressalto aqui que não é o que eu acho, não é o que eu penso. É o que a literatura me traz, o que os protocolos me trazem, o que o meu conselho de enfermagem vai me respaldar, cientificamente falando, tá, gente? Bom, né, por que é tão importante a enfermagem entrar, então? Já comentei que é para a transformação desse modelo, né, para a mudança desse modelo, para trazer a humanização do cuidado realmente. E muito além disso, trazer... Quando a gente fala em humanização do cuidado, a gente fala em bio e psico, né? Mas a gente precisa pensar no emocional também, no lado espiritual dessa mulher. Não é porque ela tem uma crença religiosa que eu preciso ter também, mas eu preciso respeitar aquela crença, por exemplo. Falo de religião, mas entram todas as outras crenças, tá? Quando a gente não reflete sobre isso, não pensa sobre essa questão, a gente acaba por entrar no automático, né? E fazer
uma repetição. A gente repete padrões, a gente acaba fazendo de novo o que era feito errado. Então, a gente precisa, assim, pensar nas ações, nos cuidados que eu estou fazendo, refletir se aquilo é o melhor para aquela mulher, para aquele bebê. A gente pode fazer diferente, né? Mas para isso a gente precisa estar junto, a gente precisa estar unido, precisa estar estudando sempre, tá, gente? Sobre isso, tem um termo que está sendo muito falado, que é o hands-off, né? Mãos de fora, desliga as mãos, sente nas mãos, que é no sentido de não intervir tanto, né? De reduzir as intervenções. Às vezes não precisa de intervenção nenhuma, inclusive. Então a gente precisa saber quando intervir e principalmente quando não intervir. E quando a gente vai intervir, tem que saber o que vai fazer. Esse é o diferencial, na verdade. Isso que é o mais importante, né? Eu saber o que fazer e quando fazer. Não posso simplesmente fazer porque alguém fazia, porque é padrão, porque é protocolo. Entende? Outro pensamento também que é bem importante, que eu sempre levo tanto para os alunos quanto para a família, para as famílias, né, que eu atendo, que eu cuido, é sobre essa vivência do bebê durante a gestação, durante o trabalho de parto e o parto, né? Que às vezes as pessoas falam assim, tudo que o bebê sente, tudo que a mãe sente, o bebê sente também, que isso é uma besteira. Se a gente for pensar que todas as nossas emoções, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, vira hormônio no nosso corpo, então o bebê também sente, porque ele vai receber essa carga hormonal, né? Dando um exemplo bem drástico, assim, num assalto. Se a mulher for assaltada, ela vai liberar muita adrenalina, ela vai ficar taquicárdica, ela vai ficar taquipneica, né? E o bebê vai ficar taquicárdico também, ele também vai receber adrenalina, também vai receber cortisol. Então, se a gente for pensar por um outro lado, se a mulher estiver num momento de relaxamento, de prazer, de felicidade, esse bebê também vai estar sentindo isso, vai estar recebendo ocitocina, vai estar recebendo endorfina, né? Então, quando a gente passa a pensar dessa forma, a gente passa a refletir cada cuidado que a gente vai fazer para essa mulher. Né? Bom, se eu fizer de tal forma, eu posso estar prejudicando. Ou se eu fizer de tal forma, pode ser que seja melhor. Por que eu falo disso, né? Durante o trabalho de parto, que a ocitocina precisa ser liberada, que a gente chama de hormônio do amor, Michel Odan fala muito sobre a ocitocina e fala muito sobre esse hormônio também, sobre o hormônio do amor, né? E ele vai estar relacionado, sim, com o trabalho de parto, com a amamentação depois. E a gente precisa pensar em quais formas que a gente pode liberar a ocitocina de forma mais natural, né? Se a gente quer diminuir a ocitocina sintética para todas essas mulheres, a gente pode proporcionar para ela a ocitocina natural, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Proporcionando momentos para essas famílias de reflexão, né? De contato com esse bebê, conversa com o bebê, bota o pai para escutar o BCF, né? Coloca o pai e a mãe juntos. Uma coisa que a gente faz bastante, né, é colocar o pai para fazer a escuta do BCF. Então, isso é muito legal. Ele se sente envolvido no processo, né? Ele se sente parte daquele processo e não só como espectador, né? Então ele está como acompanhante do processo mesmo, né? Ele se sente mais responsável por aquele processo, né? A escalda-pés é uma coisa que a gente faz que ajuda muito e a gente pode usar ele para várias situações, né? A gente usa ervas e óleos essenciais. Uns vão ser uterotônicos, que vão nos ajudar, inclusive, na indução do trabalho de parto. Outros vão ser mais relaxantes, que vão ajudar a acalmar, a baixar essa adrenalina dessa mulher, para que ela possa se conectar com o corpo dela e possa estar aberta para esse processo de trabalho de parto também, né? Outra forma de liberar a ocitocina é a mãe que vai estar perto do bebê, que vai estar... mas o bebê está na barriga, mas e o outro filho que está em casa? Será que ela não está preocupada? Então, quando eu restringo absolutamente, por exemplo, o uso de celular para ela, que está internada, por exemplo, eu estou proibindo ela de ter contato com o filho dela, sendo que o que ela mais está preocupada não é nem com a dor do parto, né? É mais com o filho que está lá em casa, sobre os cuidados de outra pessoa. Então, quando a gente fala de humanização e sobre o parto ser um evento familiar, é isso também, né? Pode ser que não seja ali fisicamente, mas a gente pode proporcionar esse contato de outra forma. Pode falar.
Larissa, só para te avisar, Aham, desculpa, nós temos 20 aham, minutos ainda, tá? Deixa eu ok. deixar um tempinho para Aham, os nossos convidados para fazer alguns questionamentos, e depois o sim, Instagram nos corta em 1 hora, pode ser? tá bom. Então tá bom. É, bom, outra coisa que nos ajuda também na liberação de ocitocina é a dança no trabalho de parto. Meu Deus, vai botar a mulher a dançar assim. Tem vários vídeos na internet, né, de profissionais que dançam junto com a mulher. Podemos colocar a música. Então, uma das coisas que a gente fala muito no pré-natal, nos grupos de gestantes, é a musicoterapia, né? Ela já é considerada como uma terapia mesmo, né? Bom, claro que se a dança é uma coisa muito ruim para ela, né, e que ela vai sentir dor e tal, não é legal. Mas se ela tá bem para aquele momento de dança, ela pode dançar, sim, vai ajudar a liberar hormônios que vão ajudar também no trabalho de parto, tá? A cromoterapia é uma outra terapia que a gente tem usado também, que ajuda muito, né? Muito, enfim, tem várias cores e cada uma vai ter a sua importância, né? Outra coisa bem que chama bastante atenção são as massagens, né? As massagens que vão acessar a musculatura profunda. É, não é toda mulher que gosta de massagem, então a gente precisa ver como que ela vai se sentir também, né? A massagem na lombar é uma das coisas que as mulheres mais pedem, assim, mais gostam, porque ajuda bastante a relaxar essa musculatura das costas, né? E vai dar mais conforto para ela. O uso do rebozo também é outro item que a gente tem usado muito para correção de distócia, por exemplo, de trajeto, né? O bebê tá lá meio assinclítico, que a gente chama. Então ele tá eu não sei como é que eu posso explicar de uma forma que fique mais clara, assim, mas ele tá meio torto. A descida do bebê no quadril da mulher é como se fosse um sistema de porco e parafuso. O bebê precisa se encaixar, encontrar o caminho certo, né? E às vezes ele fica meio tortinho e ele precisa ajustar. Então a gente faz algumas posições e usa o rebozo, nos ajuda bastante também nesse processo, tá? Outra coisa fundamental é o acompanhamento, o acompanhante no trabalho de parto, né? É uma lei que existe no Brasil desde 2005 e que algumas maternidades no Brasil ainda não autorizam a entrada de acompanhante. Tivemos agora, por conta do coronavírus, a proibição dos acompanhantes, né? Por alguns dias, em algumas maternidades, por algumas semanas, e algumas maternidades ainda não estão permitindo acompanhante. Né? Então a gente está com campanhas nas redes sociais, né? Libera Marieta, por exemplo, porque precisa realmente, né? Quem já acompanhou uma mulher em trabalho de parto sem um acompanhante e que isso não foi opção dela, foi porque foi proibido, é realmente muito triste acompanhar uma mulher, né? E às vezes a gente fala para ela, no regional, por exemplo, foram 3 dias, se eu não me engano, que ficou sem acompanhante, depois já retornou, né? Mas as mulheres que ficam sem acompanhante, você quer alguma coisa, como que eu posso te ajudar? Eu só quero o meu marido, né? Então é o que a gente ouve, assim, às vezes quando quando a entrada do acompanhante é proibida e a gente, isso é uma questão de humanidade, né? A gente parir sozinha não deve ser nada bom. Então, não passei por isso, né? Não senti como deve ser, mas acredito que deve ser realmente muito ruim. Então, é um mínimo de humanidade que a gente pode ter dentro de uma instituição hospitalar, que a mulher não vai estar na rotina dela, não vai ter as coisas dela, não vai ter ninguém perto dela que seja um olhar conhecido, pelo menos, é a entrada do acompanhante, gente. É o mínimo. Outra coisa bem importante que a gente ressalta no trabalho de parto, né? Já falei um pouquinho da dança e do rebozo, é o movimento. O uso da bola suíça, o uso do cavalinho são muito importantes, vão ajudar nesse processo no sistema de porco e parafuso, como eu comentei antes, né? A água quente, né? A água quente ajuda muito no relaxamento da musculatura da mulher também, na vasodilatação, então vai ajudar muito no relaxamento dela. Muitas mulheres gostam muito do banho, por exemplo, né? Aquela pressão de água que cai nas costas ajuda muito no relaxamento dela, né? E tem muitas mulheres que até têm o parto no banho, né? Inclusive o parto pode acontecer onde for, né? Muitas vezes acontece no chuveiro, acontece no leito, não existem mais tanta assim a necessidade de ir para uma sala de parto, por exemplo, né? Para uma mulher que tem risco habitual na gestação, por exemplo. Então, muitos lugares já têm as camas PPP, que são pré-parto, parto e pós-parto. Então, a mulher vai passar o trabalho de parto ali naquele leito, naquele quarto. O parto também pode acontecer ali e o pós-parto também.
né? Cada vez mais a gente tem visto esse modelo e é o que realmente precisa, né? Quando a gente fala do processo, do movimento, enfim, a gente ressalta também que o parto pode ser na posição que for mais confortável para a mulher. Como assim eu posso escolher a posição que eu vou ter o parto? Sim, pode escolher a posição que vai ter o parto. Quem sou eu que vou estar lá de jaleco ou com pijama institucional, que vou dizer para ela, quem sou eu para dizer para ela qual que é a melhor posição para ela parir, né? Se tá tudo bem, se tá tudo ok. Ela pode escolher a posição que ela quiser, pode ser de lado, pode ser de cócoras, pode ser de 4 apoios, é a posição que for mais confortável para ela, tá, gente? Eu trouxe algumas imagens para queria trazer algumas imagens para vocês, mas aqui no Instagram não tem como, né? Mas depois, se alguém quiser, eu posso mandar também. Não tem, né? E o mais importante mesmo, gente, no trabalho de parto, na assistência de enfermagem, enfim, é saber, como eu disse antes, né? Quando intervir, se eu tenho que intervir mesmo ou não, e de que forma que eu vou fazer isso, né? E além disso, proporcionar para essa família a contemplação desse nascimento mesmo, né? Dessa nova vida que está chegando, desse bebê que está chegando. Eu não preciso fazer desse momento um momento violento, né? Eu posso apagar a luz, eu posso deixar só a luz de um foco para eu poder ver somente o necessário, né? Eu posso alcançar esse bebê para ela, ou ela pode, ela mesma parir. Tem algumas mulheres que algumas mulheres fazem questão disso, né? Dela mesma parir. Então, que lindo que ela tá com esse processo todo de empoderamento, né? Então, por isso que a gente fala tanto do pré-natal, das informações, o parto dela, a história de parto dela, a história de nascimento daquele bebê, né? Por isso que é tão importante a gente ressaltar isso para ela. Outra questão bem importante é o contato pele a pele, que essa mãe e esse bebê saudáveis têm todo o direito. Quer falar, Dani? Sim. Não, eu queria aproveitar falando sobre isso. Tem uma interferência de uma ouvinte nossa, a Vitória Carolina, pedindo para falar um pouquinho mais sobre a distócia. Poderia ser? Pode ser. Então, tem vários tipos de distócia, né? A mais comum é a distócia de ombro, que é quando o ombrinho fica impactado no osso do quadril da mulher, tá? Então, essa é a mais famosa, digamos assim, né? Então, quando tem as distócias, sim, a gente tem que fazer os manejos, tem os protocolos, os mnemônimos que a gente chama, né? E tem vários tipos. O mais comum usado nas instituições hospitalares é o alerta, por exemplo, né? Neste, a posição já começa em litotomia. Nos outros que são mais atuais, que são de fora também, né? Eles começam com a mulher em outras posições, como, por exemplo, de 4 apoios, né? Então, tem vários tipos de manejo dessa distócia que a gente pode fazer. Nos hospitais, então, o alerta, então a gente começa com a elevação das pernas da mulher, Mac Roberts, que a gente chama, depois a pressão suprapúbica, então a gente vai tentar virar o ombrinho do bebê, deslocar o ombrinho do bebê do quadril dela, né? Claro que precisa ser de uma forma firme, é uma situação de urgência mesmo, a gente tem um tempo limite para esse nascimento, né? E quando a gente segue o protocolo bonitinho, 90% dá tudo certo, o bebê nasce super bem, 90% não, eu não sei estatística, mas diria uns 98%, né? Dá tudo certo, fica tudo ok, tá? Depois, sim, tem as manobras internas, tá, gente? Que daí vai ser a enfermeira obstétrica vai fazer no caso de não ter o obstetra junto. Mas nas instituições hospitalares, o obstetra vai estar junto, tá, gente? Que daí vão ser as rotações internas, Rubin invertido, enfim, é todo um protocolo bem teórico, assim. Depois eu posso passar também para quem quiser, é só me chamar que eu posso mandar, tá? Ótimo. E daí nesses hospitalares... Pode falar. Nós estamos, agora são 20 horas e 20 minutos, a gente só tem 10 minutos ainda, então eu vou interagindo um pouquinho com você para colocar algumas perguntas do nosso público em pauta para você responder, tá? O feedback está assim maravilhoso, tá? Você tem muitos fãs aqui que estão ouvindo, maravilhosa, que já te conhecem, que estudaram com você, que tiveram aula com você, que nós acertamos a escolha. Então isso é muito importante também, esse feedback que vai acontecendo aqui na sala de rolagem, tá? Depois a gente te manda os prints também. Eu queria aproveitar, Larissa,
e enaltecer a presença de algumas pessoas aqui na nossa live. Queria falar da enfermeira Ana Paula Lima, nossa ex-deputada estadual, que sempre nos apoiou nas causas da enfermagem obstétrica. Quando a gente fala da lei contra a violência obstétrica, ela foi uma das batalhadoras junto com a gente. Sim. E ela sempre nos atende, todos os chamados da enfermagem catarinense, que a gente precisa dela, na ocasião em que era deputada e agora também. Então, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. Queria também enaltecer a presença da UNC Mafra, do Sensupeg, do Senac, e também quero agradecer os meus colegas conselheiros, a professora Evangelia, a Laís e a Missa, que estão presentes, tá? Larissa, olha só, eu queria colocar aqui, são muitas interferências, talvez a gente não consiga contemplar todo mundo, tá? Sim. A Marley, deve ser uma conhecida tua, fala assim que você é uma enfermeira obstétrica maravilhosa, elogiando. A Malu diz que é isso, parto natural, excelente profissional, que ótimo isso, tá? E aí, eu queria ler para você o seguinte. A Gabi, que se identifica aqui como ouvinte, diz o seguinte: em sua opinião, uma pergunta, em sua opinião, quais os principais condicionantes dos partos não humanizados que ainda não acontecem? Seria falta de... do que? Seria falta de... recursos? Seria falta de recursos, falta de tempo no atendimento do profissional não capacitado? Seria a falta de envolvimento dos profissionais, porque a gente consegue, com o mínimo, gente, fazer um trabalho de parto humanizado. Eu posso botar música no meu celular, eu posso apagar a luz da sala, eu posso proporcionar um ambiente acolhedor e tranquilo para essa mulher, para essa família, sem tantos recursos tecnológicos. Claro, gente, a tecnologia é importante, os recursos de tecnologia mesmo, tanto recursos humanos quanto materiais são fundamentais, tá? Mas a estrutura, sala de parto a gente tem, instrumental de parto a gente tem, enfim, toda essa parte de reanimação também vai ter, entende? Para o parto eutóxico, que é o parto sem complicações, a gente não precisa de muita tecnologia desse sentido para os profissionais. Eu não preciso de um ultrassom, por exemplo, entende? Então, eu preciso de capacitação profissional para manejo, sim, das intercorrências, mas eu preciso muito mais de envolvimento dos profissionais, de atualização e de conscientização sobre o que é fisiológico, sobre quando não intervir. É isso que vai fazer a diferença, né, para a assistência ao parto humanizado ou não, né, para o modelo não humanizado. Não, por exemplo, uma das coisas, o clampeamento tardio do cordão, é só uma questão de conscientização, né? Não tem essa pressa mais, né? Muito pelo contrário, manter o cordão ligado vai reduzir em grande número o índice de anemia na primeira infância, então vai garantir aporte de ferro para esse bebê, né? De hemoglobina, de ferro também para esse bebê. Ótimo, ótimo. Mais comentários para você, tá? Feedbacks positivos. A enfermeira, nossa colega enfermeira Filipa, da Universidade Federal, dando os parabéns, brilhante fala. Que legal, Filipa. Também tem uma colega nossa chamada Edna, dizendo que você é uma inspiração, que você é uma ótima profissional. Que bacana a gente ouvir esses feedbacks, né? Muito bom, gente. Obrigado pela participação de todos vocês. E aí, eu queria só falar uma questão, Larissa, já para abrir para a próxima pergunta, que tem mais perguntas, tá? O teu resgate todo nessa tua fala, nessa tua linha do tempo, né? Falando da evolução histórica em relação ao nascimento, né? Que ele era um evento realmente familiar, um evento comunitário, na comunidade, e que hoje nós estamos trabalhando para realmente resgatar isso, porque acabou virando realmente um evento muito hospitalocêntrico, né? Estamos tentando reverter isso, né? E essa questão que tu falas muito da violência obstétrica, não só uma legislação vigente que respalda e dê garantias para essa família, para essa mulher, uma nova forma de parir, mas a importância da qualificação. A gente tem percebido aqui no Conselho
depois que esse movimento de qualificação das enfermeiras buscarem especialização, o quanto que isso tem aumentado de profissionais que fazendo o seu registro como especialista. Então, isso é muito importante. À medida que as pessoas se qualificam, amplia, obviamente, o escopo de atuação. A gente começa a assistir essa família de uma forma realmente embasada em evidências, num trabalho mais colaborativo, em equipe e, consequentemente, contribuindo para desfechos mais positivos, tá? E porque, obrigatoriamente, essa mulher que está parindo e a sua família, tá? Consiga, na verdade, vivenciar uma experiência positiva de um nascer diferente, sabe? E aí, pegando um gancho disso, nós temos a Isadora, que faz a seguinte pergunta para você. Como atuar nesse mundo da obstetrícia desde a graduação? O que você sugere para ela enquanto estudante? Eu vou contar a minha experiência, então. Lá na quinta fase, quando eu estava na quarta fase, antes de passar pela saúde da mulher e do recém-nascido, eu já fui atrás disso. Então, eu entrei em grupo de pesquisa, que na época era o Grupo de Pesquisa em Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, o Grupo ESMUR. Ele existe até hoje na UFSC, e ele tem uma fila de espera para entrar nele, né? Hoje tem o LAY também, com a professora Roberta Costa, com a Margarete, que são minhas referências também. Depois disso, eu fiz estágio voluntário em grupo de gestantes, no grupo de gestantes do HU. Eu fiquei 6 meses como voluntária, depois eu fui contratada como bolsista, e daí no total foram 2 anos, né, como bolsista lá. Passei no concurso, tive a sorte, meu TCC foi na UTI neonatal, então, sobre, enfim, tudo que eu pude eu direcionei para essa área, né? Depois, passei no concurso, fui trabalhar em emergência obstétrica, fiz a minha especialização, depois que eu entrei para centro obstétrico. Então, foi todo um processo, né? Hoje eu faço especialização em UTI neonatal também, né? Então, eu voltei tudo da minha graduação já para a área da saúde da mulher e do recém-nascido. Congressos que eu fui monitora de congresso já lá na graduação. Congresso grande que a gente teve aqui em Florianópolis. Todo ano vou para a cada 3 anos, né? Que é quando tem o Cobeon e Cobenel, eu sempre vou. Curso de atualização também que a gente faz pela Benfo, eu sempre vou, gente. Sempre. A atualização para enfermeira obstétrica deveria ser anual, isso tinha que ser obrigatório. Manejo de hemorragia pós-parto, reanimação neonatal, deveria ser obrigatório. E isso faz toda a diferença, gente, toda a diferença. Ótimo. Estejam atualizados. Né? Eu queria só passar uma mensagenzinha, né? A gente fala muito de humanização, sobre parto normal, sobre cesárea. Eu não consegui falar muito sobre a cesárea, mas a cesárea também é muito importante na nossa atuação. Falta 2 minutinhos. A gente pode ser cortado pelo Instagram, tá? Falta 2 minutinhos. Tá. E humanização não é sobre via de nascimento, mas sobre a qualidade da assistência, gente. Essa é a mensagem que eu sempre passo para todas as famílias e para todos os alunos. Tá, gente? Isso. Bastante coisa para conversar, uma semana para falar sobre esse assunto. O tempo passa muito rápido e as pessoas estão pedindo, ai, que pena que tá terminando. Acho que daqui a pouco a gente teria que ampliar um pouquinho a sua live para uma segunda live. Quem sabe fica aí o desafio para a gente pensar. Podemos. E, infelizmente, eu acho que falta 1 minutinho, o Instagram nos corta. Em nome do Conselho Regional de Enfermagem, a gente quer agradecer imensamente a sua disponibilidade, de poder estar conosco, de compartilhar a sua experiência, de poder trazer conteúdo de qualidade. É isso que nós precisamos, tá? Então, o público que está aqui simplesmente amou estar com você, te rever. Então, acho que isso é muito importante, tá? E falar que a qualificação é muito importante, tá? Eu acho que você trouxe isso para o público, que você, quando se identificou nessa área, já na graduação, você já começou a seguir esse caminho. E fica um recado também para os acadêmicos que estão aqui presentes, da importância de nunca pararem de estudar. Tá? E eu acho que quando a gente trabalha com educação e com saúde, a gente está em constante atualização, né? E para os acadêmicos também pensarem que aquilo que a universidade disponibiliza é uma porcentagem. Nós temos que, na verdade, fazer a nossa parte, tá? Então, eu vou precisar encerrar, porque a gente vai ter que gravar para poder ficar no IGTV.